Maneira prática, sabem? Judas faz aqui uma coisa que eu teria dificuldade enorme em fazer e que talvez a maioria dos seminaristas, porque ele está abordando ele vai abordar um assunto muito complicado, ele vai abordar um assunto muito difícil e ele faz isso de maneira muito prática e profunda. Quando pedem para os seminaristas fazerem um trabalho, normalmente vão dar, 10 páginas, e a gente escreve 40, tendo que diminuir para uma surra para botar em 20, para depois diminuir para 10, e mesmo assim é complicado. Então, a gente sempre tem essa dificuldade. E Judas faz isso perfeitamente bem. E eu não digo só por causa da inspiração, porque você pode pensar, não, mas ele era inspirado pelo Espírito Santo, então para Judas foi mole, vamos colocar assim, né? Não necessariamente, porque o Espírito Santo está ali usando a própria capacidade de Judas. Nós vamos ver ao longo da exposição, ao longo das pregações, uma marca fortíssima de Judas aqui, enquanto ele escreve. Vamos ver trechos de poesia, vamos ver ele abordando diversos assuntos, tocando em diversos assuntos de maneira prática, assuntos importantes, e que, no final de tudo, esses textos, por si, são capazes de transformar vidas, o mais importante de tudo. Esses textos, por si, são capazes de alcançar vidas e transformá-las. E ele faz isso sem enrolação, ele faz isso sem precisar de muitas e muitas e muitas páginas. Ele faz isso de maneira prática. Então, vamos estar lendo os 2 primeiros versículos aqui agora. Começa assim: Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos que foram chamados, amados por Deus Pai e guardados por Jesus Cristo, misericórdia, paz e amor sejam multiplicados a vocês. Vamos orar? Santo Deus, poderoso Pai, que nesse momento o Seu Espírito Santo toque no coração dos Seus filhos, que o Seu Espírito Santo fale aos corações, que a Sua palavra aqui seja fielmente pregada, fielmente ensinada, que a Sua vontade seja feita aqui na vida de cada um, Pai, e que seja tudo para a honra e glória do Teu nome. É a oração que eu te faço, em nome do Seu Filho amado Jesus. Amém. Então, irmãos, para começar numa breve introdução de Judas, vamos estar falando do autor primeiro, porque pode talvez haver uma confusão para aqueles que estão lendo pela primeira vez, para aqueles que estão ouvindo falar pela primeira vez. Esse Judas claramente não é o Iscariotes, não é o traidor. Judas, esse nome é um nome bastante comum na época, né? Depois, com a cultura, com tudo que vem junto do nome Judas, isso foi ficando para trás. Mas Judas era um nome muito comum. Assim como nós estávamos falando lá na classe dos adolescentes, como Jesus era um nome muito comum, como João é um nome muito comum hoje, as pessoas têm desde sempre a tendência de, quando existe um nome marcante, um nome importante, um nome que carrega algum significado, ou que alguém que tem esse nome foi alguém bem importante, então as pessoas vão colocando o nome dos seus filhos, e de geração em geração isso vai acontecendo, e isso era comum no nome de Judas, porque Judas ele vai ser o grego de Judá, da tribo de Judá. E por causa justamente da tribo, era um nome já comum. Centenas de anos antes houve um homem chamado Judas Macabeus, que foi um homem importante naquela região, com toda a revolta e tudo mais. Não é o propósito de hoje, mas é só para os irmãos saberem que existiu também um homem importante chamado Judas Macabeus. Então, por causa disso, por causa de tudo que esse nome carregava, se tornou um nome comum. Assim como José era um nome comum, assim como Simão era um nome comum. Nós vemos diversos personagens chamados Simão na Bíblia, e Judas nós vamos ver pelo menos 5 no Novo Testamento. E desses 5, nós vamos ver, isso eu estou fazendo para os irmãos poderem entender quem é o autor desse livro. Porque desses 5, 2 vão ter um parentesco com algum Tiago. Ele começa aqui no versículo 1 já dizendo que era irmão de Tiago. E desse
desses dois que tem um parentesco com o irmão de Tiago, nós vamos ter Judas, o apóstolo, né? Temos 2 Judas entre os apóstolos, entre os discípulos, entre os 12, Judas o Iscariotes, o que traiu Jesus, e Judas, filho de Tiago. E, obviamente, não é esse Judas Iscariotes, e também, obviamente, não vai ser Judas, o filho de Tiago, porque aqui ele inicia dizendo que era irmão de Tiago. Isso talvez, nós infelizmente não vou colocar assim, mas entre os protestantes e entre os católicos, vão ter, principalmente os católicos, vão ter pessoas que não vão defender a mesma ideia que eu vou trazer para os irmãos. Por quê? Porque esse Judas, irmão de Tiago, eu vou estar defendendo aqui para os irmãos que é Judas, irmão de Jesus também, filho de Maria. Nós vamos ter, na passagem de Marcos, capítulo 6, citando 4 irmãos de Jesus, né, que são eles Tiago, Judas, Simão e José. Então, nós temos esses 4 homens sendo citados como irmãos de Jesus. E eu vou defender que é esse Judas aqui, irmão de Jesus, quem escreveu essa epístola. E, obviamente, os católicos não vão defender porque eles defendem a permanência da virgindade de Maria. E se eles defendem que a Maria permaneceu virgem, então, obviamente, não pode ser o irmão de Jesus. Então, eles vão colocar que é Judas o apóstolo, Judas o discípulo, o apóstolo, que é filho de Tiago, que é citado quando falado dos 12, porque eles vão falar que o termo ali pode dar a entender que é algum parente, não necessariamente o filho. Então, eles fazem esse malabarismo para encaixar Judas lá. Então, eu vou estar aqui trazendo para os irmãos que esse Judas aqui é Judas, irmão de Jesus, Judas, irmão de Tiago, mesmo Tiago que escreveu a epístola de Tiago, e não o Tiago, irmão de João, que é um dos 12 também. Então, dito isso, Judas, Tiago, Simão e José eram irmãos biológicos de Jesus e, no início, eles não criam em Jesus. Por que eu quero deixar claro isso para os irmãos? Por que eu quero trazer isso para os irmãos? Nós vamos ter, na passagem em João, no capítulo 7, os irmãos de Jesus dizendo para Jesus, se você diz que você faz essas coisas mesmo, se você é capaz disso tudo, então sai daqui, sai dessa terra e vai mostrar o que você é capaz de fazer para o mundo. E João termina esse versículo dizendo assim, e eles disseram essas coisas para Jesus porque eles não criam em quem Jesus era. Então, houve uma reviravolta muito grande ao longo da história desses homens, porque nós conhecemos as epístolas de Tiago e de Judas e como elas são importantes para a igreja, como elas são importantes para a instrução dos irmãos, para conhecimento, para a vida cristã dos irmãos. Mas que os irmãos saibam que no ministério terreno de Jesus, enquanto ele estava aqui, os seus irmãos não criam. Eles vão passar a crer, eles vão passar a ter esse contato como cristãos após a ressurreição de Jesus. Depois que Jesus ele ressuscita, ele aparece, né, aos 12, depois ele aparece a mais de 500 pessoas. O pastor já leu esse texto aqui algumas vezes com a gente, é em 1 Coríntios 15, os irmãos podem acompanhar depois, 1 Coríntios 15, versículo 6, 7, que vai falar que Jesus apareceu a mais de 500 pessoas, que alguns desses já dormiam enquanto Paulo escrevia a carta aos Coríntios, e que depois ele apareceu a Tiago e depois aos apóstolos. Esse Tiago, obviamente, não poderia ser o discípulo, o apóstolo, porque, como nós já estudamos, ele é um dos primeiros a morrer. Na verdade, ele é o primeiro a morrer. Então, não é desse Tiago, irmão de João, apóstolo, que Paulo está falando ali na sua carta aos Coríntios. Então, ele aparece a Tiago, ele aparece aos seus irmãos, no caso, biológicos, e depois disso, nós vemos Tiago se tornar um grande líder da igreja. Nós vamos ver ali em Atos 15, quando vai ter toda aquela decisão que a gente tem que tomar, e Tiago está entre os líderes da igreja, e mais uma vez, esse Tiago não é Tiago o apóstolo, é Tiago o irmão de Jesus. Então, ele se torna uma figura muito importante na igreja ali de Jerusalém. E Judas, ele se usa disso quando nós formos discorrer, quando nós formos espremer mais esses versículos aqui 1 e 2, nós vamos entender por que Judas ele se
apresenta assim para a gente? Por que ele se apresenta assim para os seus destinatários originais? E nós vemos que eles se converteram de fato porque eles faziam parte do grupo de oração ali em Atos que oravam pela volta de Jesus, no capítulo 1. Diz que os irmãos de Jesus, Maria e os discípulos, eles faziam parte do grupo de oração que oravam pedindo pela volta de Jesus. E, como eu falei, Tiago era conhecido e, de alguma forma, os irmãos de Jesus eram conhecidos porque eles são não citados nominalmente, mas são citados na carta dos apóstolos, nas epístolas que nós vamos estar vendo ao longo do Novo Testamento, falando dos irmãos de Jesus. Então, se eles faziam questão, se Paulo fazia questão de citar os irmãos de Jesus, é porque eles eram conhecidos de alguma maneira. Eles tinham alguma relevância para a igreja da época. E, dada essa apresentação do autor dessa epístola, nós temos alguns pontos dela para podermos confirmarmos aqui, para podermos não bater o martelo, porque ao longo da história, até hoje, nesses 2000 anos, cerca de 2000 anos de igreja, não foi batido o martelo sobre muita coisa, principalmente sobre data. Nós vamos ter os historiadores dizendo que Judas, eu vou alargar um pouquinho mais essa data, que Judas foi escrito entre a década de 60 e a década de 80 do primeiro século. E ela vai ter partes nela mesma que, se os irmãos lerem atentamente a segunda epístola de Pedro, tem muito em comum. Tem muito em comum. E nós vamos ter teólogos dizendo que algumas teorias, por exemplo, o Espírito Santo inspirou eles, e então eles estavam em lugares diferentes, escreveram sobre situações parecidas e tudo bem com isso. Nós vamos ter historiadores dizendo que Pedro bebeu de Judas, Pedro leu a carta de Judas e escreveu para quem ele queria falar, ou o inverso, que Judas leu Pedro e aí por isso ele escreveu da maneira que escreveu. Eu trago para vocês, pelo meu entendimento, pelo que eu li, pelo que eu estudei sobre isso, que muito provavelmente Judas escreve depois de 2 Pedro. Porque 2 Pedro ele vai estar dizendo, ele vai estar abordando o mesmo tema, mas Pedro ele vai estar, vamos colocar assim, profetizando sobre os falsos mestres, sobre os ímpios que estariam se filtrando na igreja, sobre esses descrentes que estariam trazendo malefícios para a igreja, entrando dentro da igreja e criando contenda dentro dela com ensinos falsos. Pedro estava profetizando que isso viria a acontecer e alertando aqueles irmãos. Judas, quando ele vai escrever a sua epístola, ele está falando de uma coisa que já está acontecendo, uma coisa que já é presente ali para eles. Nós vamos trabalhar esse texto em outros domingos, mas que Judas ele escreve. Eu queria trabalhar sobre a nossa salvação em comum, sobre o compartilhamento da nossa salvação. Porém, eu não consegui fazer isso, e aí ele fala, porque o Espírito Santo me incomodou e eu vim escrever para os irmãos sobre apostasia, sobre pessoas que se infiltram dentro da igreja, sobre descrentes que estão entre vocês. Então, ele está escrevendo sobre uma coisa que já está acontecendo, sobre uma realidade que eles já estão vivendo. E uma característica marcante de Judas aqui, ele escreve a sua epístola, que, mais uma vez, é o Mateus aqui dizendo isso aqui poderia muito bem ser um sermão. É porque ele não tinha como estar presente em todas essas igrejas para dizer tudo o que ele queria dizer, então ele falou através de uma epístola, mas isso aqui seria perfeitamente um sermão. É uma pregação pronta que ele entrega para a gente. É uma pregação pronta, só que em forma de epístola. E nós vemos isso acontecer, pelo menos eu leio dessa maneira, eu vejo Tiago com uma ótica semelhante, eu vejo Hebreus com uma ótica semelhante, eu vejo 1 João com uma ótica semelhante. E um outro ponto aqui interessante que nós vamos estar notando, eu vou estar pontuando para os irmãos durante a nossa leitura toda de Judas, é que Judas ele escreve em tríades, vamos colocar assim, né? Ele escreve em tríplices ali de coisas que ele quer dizer para os irmãos, como no versículo 1 ele diz, aos chamados, amados e guardados. No versículo 2 ele fala, a misericórdia, a paz e o amor sejam multiplicados. Essa é uma característica que nós vamos ver ao longo da carta que Judas faz. E essa é um uso literário que passa para a gente uma ideia completa que ele está trazendo. Ele está trazendo uma ideia completa, uma ideia formada já.
um pensamento já formado, e ele escreve dessa maneira para trazer para a gente. E, irmãos, isso não é nada fácil. A Bíblia ela é perfeita, como foi feita, e eu não vou questionar isso em momento nenhum, Deus me livre disso, mas como nós seríamos agraciados se tivéssemos mais escritos de Judas, se tivéssemos mais textos de Judas que chegassem até nós, justamente por isso, pela maneira como ele escreve, é diferente em certos pontos dos outros, ela é diferente e é linda, e ele trata de um jeito, nós lendo essa epístola de Judas, nós sentimos paixão no que ele está dizendo. Nós sentimos o sentimento que ele coloca ali, em como ele está se sentindo, em como aquilo é importante, ele consegue transmitir tudo isso para a gente através de palavras. Então, Judas ele vai ser uma epístola que você não vai ler com o mesmo sentimento de quando você lê Filipenses, por exemplo. Filipenses. Não é o mesmo sentimento. Eu sinto, quando eu estou lendo Judas, aquele sentimento, você começa bem, mas você está com aquela coisa que, sabe, quando você olha para o céu e está escuro, você fala, está vindo uma tempestade. E você fica com aquele sentimento, quando você começa a ler Judas, está vindo alguma coisa ruim vai acontecer, você fica com aquele frio na barriga, tem alguma coisa para acontecer. É dessa maneira que eu me sinto lendo Judas. Porque ele começa lindamente aqui, né, nessa saudação, mas já tem um ponto diferente nessa saudação aqui, que todas as cartas que têm saudação, elas começam dizendo com graça e paz, e você não vê Judas dizendo graça e paz aqui para a gente. Você vê Judas dizendo misericórdia, paz e amor. E somente em 2 Pedro, esse é um dos pontos que eles têm de contato parecido, somente em 2 Pedro nós vamos ver que ele deseja esses sentimentos a nós e que eles sejam multiplicados. Não simplesmente graça e paz a vocês, mas que misericórdia, paz e amor sejam multiplicados a vocês. Pedro vai dizer, graça e paz sejam multiplicados a vocês. Então, ele começa de um jeito diferente. Você vê, está tudo muito bonito aqui, mas ele começa diferente por algum propósito. Vem alguma coisa aí. Tem uma bomba aí para chegar. E é esse sentimento que eu tenho quando eu estou iniciando Judas ali. E nós vamos ver também, ao longo da carta de Judas, uma posição, uma atitude que ele toma em relação à igreja, em relação aos seus irmãos e em relação aos descrentes que estão ali no meio deles, tentando propagar ensinos falsos, que eu desejo muito que fosse nossa realidade hoje, não aqui na igreja, mas na época em que vivemos, porque Judas ele vai bater nos hereges aqui, ele vai pegar pesado. E com os irmãos, ele vai consolar, ele vai tratar de doutrinas que deixam os irmãos em paz, que deixam os irmãos bem, que deixam os irmãos sentidos, sabe, como eles estão aqui, amados por Deus e guardados por Jesus Cristo. Então, olha o que Judas está transmitindo para esses irmãos. Mas ele está pegando pesado, batendo naqueles que estão com os falsos ensinos, naqueles que estão atrapalhando a igreja do Senhor. E nós vemos hoje, infelizmente, pastores, pregadores, que quando algum irmão comete algum erro, alguma coisa acontece na igreja, que eles descascam, que eles pegam pesado com esses irmãos, mas que muitas vezes, quando tem algum outro pregador, algum outro teólogo na internet falando alguma besteira e tudo mais, eles são serenos, eles simplesmente, vamos colocar, eles discordam, mas discordam serenamente. Não vê essa mesma atitude com os irmãos da igreja, com os verdadeiros, com os cristãos genuínos que estão passíveis de erro. Então, eu vejo isso aqui em Judas e eu desejava muito que isso tivesse no nosso meio hoje. Eu falo isso porque temos grandes teólogos no Brasil, nós temos estrangeiros, sim, de renome, mas nós temos grandes teólogos no Brasil, e que esses grandes teólogos, eles simplesmente, a maioria, tomam uma atitude parecida com o que eu estou falando aqui para os irmãos, porque quando é para pegar alguma coisa para exortar a igreja, eles têm a mão pesada demais, mas quando é para falar de outras religiões, mas outras denominações que usam a mesma Bíblia que a gente, que se denominam cristãos também, eles são bem suaves, ao meu ver, ao contrário do que Judas faz. E Judas, ele é importantíssimo na nossa geração, por quê? Porque Judas ele vai estar combatendo ensinos falsos, ele vai estar combatendo
um desvio doutrinário que acontece dentro da igreja, e a nossa geração, nós vivemos numa época em que temos pessoas em si, eu vou falar pessoas, não vou falar não só os cristãos, mas temos pessoas muito rebeldes. Nós temos pessoas que estão trabalhando para poder instalar na nossa, ou já está instalada, você pode dizer assim, uma nova moralidade, vamos dizer assim, uma nova moralidade, de coisas que antigamente, há décadas atrás, eram abomináveis, que não podia se ver de jeito nenhum, estão trazendo como se fosse uma coisa normal hoje para a gente, e que, na verdade, nada mais é do que essa nova moralidade, o que já era a moralidade de Sodoma e Gomorra, por exemplo. Não é muito diferente. E Judas, ele vem, um teólogo diz que Judas vem como uma espada flamejante contra essa apostasia atual, contra essa nova moralidade, contra essa nossa geração que é rebelde, que se afasta de Deus. Judas, ele vem como uma espada flamejante para isso. E a mensagem de Judas vai ser justamente essa, o perigo da apostasia, o perigo dos falsos mestres, o perigo do que eles estão ensinando dentro da igreja e o afastamento que isso traz da verdade de Deus. Ele toca, como eu falei, em pontos. Ele tem uma carta muito breve, mas ele é extremamente prático, mas ele vai tocar pontos, como eu separei aqui, graça, ele vai falar de pecado, ele vai falar de Cristo, ele vai falar de sexo, ele vai falar de anjos, ele vai falar de autoridade divina e autoridade humana, ele vai falar sobre unidade cristã e ele vai falar sobre as últimas coisas. Tudo isso, na maioria das Bíblias, nessa página que você está lendo aí, uma página só. Então, olha como Judas trata todas essas coisas, como Judas ele consegue ser prático e sucinto nisso, em como isso é usado por Deus, em como essa palavra é capaz de transformar. E ao longo da carta, como eu falei, ele vai tratar sobre o perigo da apostasia, ele vai tratar sobre o perigo dos falsos ensinos, ele aponta sobre o julgamento que virá sobre esses apóstatas, e ele persuade os seus leitores a promoverem uma defesa vigorosa da fé e a evangelização. Então, nós temos tudo isso nessa carta aqui. E um dos perigos que existiam na época, só para os irmãos, eu estou falando isso tudo, irmãos, para vocês poderem entender, para nós podermos sempre estar na mesma página quando nós formos expor versículo a versículo que essa epístola está dizendo para a gente. Na época, nós tínhamos pelo menos 2 grandes males que estavam surgindo dentro da igreja, que estavam tendo um início ali, que é o antinomismo e o gnosticismo. O antinomismo ele vai ser, como é que eu posso colocar mais prático para os irmãos entenderem? Uma graça que liberta da lei moral. Então, seria as pessoas terem entendimento de que a graça de Deus nos dá permissão para pecarmos. E isso é um perigo muito grande. Nós vamos ver Paulo falando isso em Romanos 6, que ele diz assim: que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça transborde? E ele é direto quando ele mesmo já responde: de maneira nenhuma. Esse era um perigo real que estava surgindo ali na igreja na época de Judas. E o outro é o gnosticismo, que ele vem com várias vertentes, ele pode ser, ele tem várias caras, mas o ponto ali, talvez o cerne sendo direto, é que ele vai dizer que a salvação vem através de conhecimento e não pela fé salvadora em Cristo Jesus. Então, eles estão dizendo que o conhecimento salva, mas não é a fé salvadora em Cristo Jesus, é simples conhecer. Eu estou sendo bem simples aqui no que eu quero dizer para os irmãos, até para a gente poder correr com o texto. Então, nós entramos no versículo 1 e 2 de Judas, e ele já começa ali fazendo questão, de se identificar. Eu sou Judas, mas ele não para por aí. Ele fala: eu sou servo de Cristo, Jesus Cristo, e irmão de Tiago. Então, a posição em que ele se coloca já diz muito sobre quem Judas é. E até sobre como nós devemos nos portar também. Porque o que eu quero que os irmãos saiam daqui entendendo hoje sobre essas passagens é o reforço da nossa identidade em Cristo Jesus. Da pessoa que nós nos tornamos quando nós estamos em Jesus, quando nós estamos em Cristo.
E Judas, como eu falei, ele é irmão de Jesus. Ele não poderia dar uma carteirada aqui, né? Dizer, eu sou Judas, irmão de Jesus. Já chamaria a atenção de quem está ouvindo. Mas ele se coloca como Judas, servo de Jesus Cristo. Não é porque Judas não foi um dos 12, porque Judas não foi um apóstolo, ele não foi um apóstolo, que nós devemos tratá-lo e entendê-lo como um homem qualquer. Nós vemos pelas primeiras palavras dele aqui a postura que ele já tem, entendimento que ele já tem sobre quem ele é, e tudo que ele tem de conhecimento nós vamos ver ao longo da carta. Mas ele se coloca Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. Então, ele primeiro está situando quem ele é ali, né? Porque, como eu falei, nós temos muitos Judas ao longo vivendo naquela época. Era um nome muito comum. Então, ele tem que especificar quem ele é. Judas, servo de Cristo. Ok, ele colocou que ele é um cristão de verdade, ele entendeu quem ele é de verdade. Porque ele poderia... Talvez ele nem tivesse errado se ele dissesse Judas, irmão do Senhor Jesus. Talvez ele nem tivesse errado em dizer isso. Mas ele entendeu quem ele é, assim, posso colocar a função de quem é essa nova pessoa que ele é hoje um servo de Cristo. O ponto principal que ele quer deixar claro é que para a gente ele é um servo de Cristo. Mas ele não é só um servo de Cristo, ele é o irmão do Tiago, então agora as pessoas sabem quem ele é. É esse Judas que está dizendo. Mesma coisa se chegasse para vocês aqui, e o pastor ou alguém que estivesse dirigindo falasse assim, o Mateus vai pregar. Ele tem que falar qual é o Mateus, porque tem outro Mateus aqui. Então, mais ou menos Judas está fazendo isso daqui. Eu sou Judas, eu sou o irmão do Tiago, tá? Mas eu não estou me garantindo nisso, eu não estou falando isso para vocês me ouvirem só porque eu sou irmão do Tiago, eu quero que vocês me ouçam porque eu sou um servo de Cristo. Ele entende a posição que ele tem, e ele começa essa primeira tríade aqui. Muito legal, né? Que ele começa aos que foram chamados, amados e guardados. E esses chamados aqui, irmãos, normalmente há, pelo menos na minha vida até aqui, não sei se vai ser o mesmo para os irmãos, quando nós falamos de chamado, não me entenda errado, infelizmente, não pelo ministério em si, é óbvio, mas a associação. Se você fala de chamado, você só pensa em ministério pastoral, ou em missionário, ou em algo do tipo. Judas não está falando aqui para pastores, não está falando aqui para futuros missionários, não é essa a intenção de Judas. O que eu quero dizer não é essa especificamente, só para isso que ele não está falando, não. Ele está falando aqueles que foram chamados por Deus, ele não está falando de todo o cristão, aquele que se converteu, aquele que reconhece Jesus como seu suficiente Salvador, como seu Senhor, ele é um chamado por Deus. Ele não foi chamado por Deus para viver uma nova vida. Ele não foi tirado do reino das trevas e trazido para o reino do Filho do seu amor. Então, ele não está falando para mim, ele não está falando para os irmãos aqui de Parque Alvorada, e ele não está falando para os irmãos que estão reunidos em outras igrejas agora e para os que costumam se reunir. Ele está falando para esses irmãos, vocês que foram chamados. Vocês agora, vocês têm uma nova identidade. Vocês são uma nova pessoa, vocês são pessoas diferentes. Então, não associem isso daqui a, não, isso aí não está falando para pastores, isso aqui é uma carta que é para pastor ler, que é para os teólogos lerem, que é para os missionários lerem. Não. O chamado aqui está muito mais envolvido com quem está chamando do que por aquele que foi chamado. Porque não é um chamado pela... O dom, o ministério está muito mais ligado a um dom espiritual do que ao chamado em si. Igual esse texto aqui está usando. Ele está muito mais ligado a um dom. Isso aqui é generalizado, é para todos nós. Então, e isso aqui, como eu falei, é muito mais de quem, quer dizer muito mais de quem está chamando, e não de quem foi chamado. O que eu quero dizer com isso é que ele não chamou pela virtude que talvez você tenha, que talvez ele possa usar em você. Não é por virtudes que você tem ou viria a ter. Não é por isso que ele não está chamando. Ele está chamando... E aí, fazendo um paralelo legal com a próxima tríade do versículo 2, por misericórdia, por amor. Não está chamando por graça. Não é por nada que você possa fazer, por nenhuma capacidade que você tenha. Isso é dele. Isso é próprio dele. Esses chamados aqui está falando de quem esse Deus é, de como ele age. E quando chamados, nós passamos a pertencer a um novo Senhor. Então, nós entendemos porque Judas ele está se colocando aqui nesse versículo ainda anteriormente como servo. Porque antes disso, como eu falei, nós éramos do reino das trevas, nós somos levados para o reino do Filho do amor, para o reino de Jesus,
E antes nós éramos escravos dos nossos pecados, nós éramos mortos em nossos delitos, e nós fazíamos a vontade de Satanás. E agora nós somos chamados, nós somos levados para um novo reino e passamos a ter um novo Senhor. E nos colocamos na mesma posição que Judas se coloca aqui, como servos de Cristo, ou como a palavra originalmente vai estar dizendo aqui, como escravos de Cristo. É essa a ideia que Judas está passando aqui para a gente. E ele continua dizendo, acho que foram chamados, amados por Deus Pai. Não tem nenhum problema com essa parte aqui. Amados por Deus Pai. Porém, eu tenho, por uma preferência pessoal, e aí eu vou explicar para os irmãos, como a Almeida coloca. Nós vamos ver nas versões da Almeida, amados em Deus Pai. Eu acho que amados em Deus Pai passa a ideia mais completa do que Judas está querendo dizer para a gente aqui. Porque eu não acho que o ponto dele é dizer por quem nós somos amados. Mas qual é a fonte desse amor? Onde nós somos amados? Nós somos amados em Deus Pai. E isso vai dizer muito para a gente, queria dizer muito para os cristãos daquela época, porque serviria de consolo, serviria de guarda, de paz, mais uma vez fazendo esse paralelo com o que ele diz na tríade seguinte, né, de misericórdia, paz e amor, traria paz para aqueles que entendessem que eles são amados em Deus. Eles são amados em Deus. Não simplesmente só por Deus. Amados por Deus estaria certo também. Como eu falei, não tem problema nenhum com isso. Mas eu acho que, quando nós entendemos isso que Jesus está querendo dizer aqui, o amados em Deus faz mais sentido. Que ele quer passar qual é a fonte desse amor. Aonde você é amado. E, como eu falei, isso é consolador para igrejas que possam estar passando por aflições. Que é o caso atual de quando ele está escrevendo essa epístola, e é um caso que nunca vai deixar de ser atual para qualquer igreja em qualquer lugar desse mundo. Vai passar por aflições, vai passar por dificuldades, mas quando nós entendemos qual é a fonte desse amor, da onde esse amor vem, isso é consolador. E ele fala, guardados por Jesus Cristo. E mais uma vez aqui, o tradutor ele tem que fazer uma escolha. Porque esse texto aqui ele pode ser usado tanto guardados por Jesus Cristo, quanto guardados para Jesus Cristo, quanto guardados em Jesus Cristo. Nós temos todas essas possibilidades aqui, e vocês até conseguem ver isso ali no rodapé da Bíblia de vocês. Ele escolheu aqui botar por, mas pode ser para ou pode ser em. E é uma palavra muito rica, né? A gente vê que essa palavra, no original, ela vai ser muito rica, e nós podemos simplesmente entender dos três jeitos. Porque se nós entendermos que nós somos guardados por Jesus Cristo, irmãos, nós estamos entendendo que nós somos guardados pelo Rei do Universo. Nós somos guardados por aquele que tem domínio sobre todas as coisas. Se nós entendermos que nós somos guardados em Jesus Cristo, nós estamos guardados naquele que é o próprio amor, naquele que se entregou para nos salvar. E se ele se entregou para nos salvar, e nós estamos guardados nele, nós podemos ficar completamente em paz, nós podemos ficar completamente tranquilos. Venha o que vier, aconteça o que acontecer, nós estamos guardados por ele. E também podemos entender que nós estamos guardados para Jesus Cristo. E aí isso nos leva a um entendimento mais escatológico, né? Para aquele momento em que todos nós ansiamos, quando Jesus vai vir, que ele vai rasgar os céus, ele vai vir ao nosso encontro, e nós estamos sendo guardados para aquele momento. Então, nada que aconteça vai tirar a gente daquele momento. Nós estamos sendo guardados para aquilo. É como, isso já me lembra automaticamente de João 10, quando ele diz que aqueles a quem o Pai me deu, nenhum deles vai ser arrebatado da minha mão. Nenhum deles vai ser tirado da minha mão. Então, nós conseguimos ter todo esse entendimento, absorver tudo isso dessa partezinha aqui de guardados por Jesus Cristo, ou para Jesus Cristo, ou em Jesus Cristo. E ele termina essa saudação dizendo, misericórdia, paz e amor sejam multiplicados a vocês. Misericórdia porque eu fiz uma separação para mim no início, quando eu comecei a estudar e tudo mais, a gente começa a dar nome às coisas, a gente começa a entender o conceito das coisas, e é tanta coisa que a gente fica meio perdido, né? Acaba confundindo o que é o que,
Então eu fiz a separação de que misericórdia é quando você não recebe aquilo que você deveria receber. Eu tenho que gravar isso em uma frase. Então eu coloquei desse jeito. É claro que vai ter um entendimento muito mais profundo. Mas misericórdia é quando você não recebe aquilo que você deveria receber. Você deveria... Tinha uma coisa que estava destinada a você, que era própria a você, e você não recebe aquilo. Isso é misericórdia. E eu fiz esse paralelo justamente com graça, porque graça eu separei como? Graça é quando você recebe aquilo que você não deveria receber. Você não deveria receber, e você recebe. Então, isso é graça. Mas aqui ele trata, como eu falei, né, ele não traz aqui graça para a gente, ele traz misericórdia, porque desde o início ele já colocou para a gente claramente, para nós entendermos quem nós somos, qual é a nossa condição. Nós somos servos de Cristo, nós somos chamados por causa dele, nós não somos chamados por virtude nenhuma nossa, por merecimento, por mérito nenhum nosso. É por causa de quem ele é, e por isso ele continua desejando misericórdia para nós. Paz, ele vem não só a ausência de problemas, até porque se esse fosse o entendimento de paz, cristão nenhum normalmente teria paz. Não seria esse não teria como ser esse o propósito de Judas aqui, porque ele está escrevendo sobre problemas que estão vindo a acontecer. Então, paz não é no sentido de ausência de guerra, de ausência de problemas, mas é quando você entende por quem você foi chamado, quando você entende em quem você é amado, por quem você é amado, para quem você está guardado e por quem você é guardado, você consegue ter paz em qualquer situação da sua vida. O problema que vier a acontecer, o que vier a aparecer na sua frente, você vai encarar, nós vamos ter tristezas, nós vamos ter mágoas, nós vamos ter momentos em que vamos ficar mais nervosos, mas aquilo não vai nos abalar, aquilo não vai abalar a nossa fé, aquilo não vai abalar o nosso relacionamento com esse Deus maravilhoso que nos resgata, que vem ao nosso encontro. Então, nós vamos ter paz, e não nós até estávamos conversando quinta-feira no PG, não é no sentido de que você vai passar a ter paz, é no sentido que você vai entrar nessa paz. Você vai entrar, você vai passar a fazer parte dessa paz, você está sendo inserido num vínculo que vai te consolar, que vai te dar prazer, que vai te dar paz, que vai te dar tranquilidade em meio às dificuldades, que vai te deixar inabalável em meio a esses problemas, em meio às dificuldades, você vai ter paz. E amor sejam multiplicados a vocês. E aqui uma coisa interessante sobre esse e amor sejam multiplicados a vocês, ele não está definindo qual é o objeto desse amor, qual é o alvo desse amor. Ele só diz, e amor sejam multiplicados a vocês. Então, é o amor de Deus por nós, ou é o nosso amor por Deus, ou é o nosso amor um pelos outros. Ele não define aqui e, de qualquer forma, nós podemos entender que o amor ele vai ser indivisível. Então, nós podemos entender que ele está desejando essas três coisas aqui para a gente, que o amor de Deus por nós seja multiplicado, que o nosso amor por Deus seja multiplicado e que o amor entre nós, o amor um pelos outros, seja multiplicado. E quando eu digo que ele é indivisível, é porque, não me lembro exatamente qual o capítulo agora, mas em 1 João, nós vamos ter João ali dizendo que você não tem como dizer que você ama a Deus se você não ama o seu próximo. Como que você vai amar a Deus se você não ama o seu próximo, aquele que você está vendo, e Deus você não vê? Se você diz que ama a Deus e você não ama o seu próximo, você é um mentiroso. Então, nós vemos aqui João fazendo essa ligação, fazendo esse link com o que eu quero dizer aqui para vocês. Esse amor ele vai ser indivisível, ele vai ser Deus por nós, nós por Deus e uns entre os outros. E, irmãos, para finalizar, nós, como eu falei, da importância dessa carta, da mensagem dessa carta, Judas ele já começa desejando isso tudo aqui, saudando dessa maneira específica, justamente porque problemas viriam, porque coisas estariam para acontecer, e coisas entre a própria igreja, dentro da própria igreja, no caso. E nós vamos ter pessoas dentro da igreja que se dizem crentes porque elas entendem que fazem boas coisas,
Nós vamos ter pessoas dentro da igreja que se dizem crentes, mas que não fazem nada, mas se dizem crentes. Nós vamos ter pessoas que serão lobos em pele de cordeiro. E é sobre essas pessoas que Judas vai estar nos alertando aqui. E que ele deseja essas coisas para a gente, que ele, primeiramente, quer fazer nós entendermos quem nós somos. Nós estamos em Cristo, nós somos uma nova pessoa, nós somos uma nova criatura, com novas vontades, com uma luta ainda contra o pecado, sim, com uma luta ainda contra o pecado, mas nós somos novas pessoas, nós temos novos desejos, nós temos um novo Senhor. E que esse Senhor, Ele nos guarda, que esse Senhor, Ele nos ama, e que Ele faz tudo isso por causa de quem Ele é e não por causa de quem nós somos, porque se fosse por isso, Ele poderia simplesmente desistir no primeiro momento. Então, vão aparecer pessoas, vão aparecer lobos em pele de cordeiros. E nós temos, graças a Deus, um pastor, líderes que zelam pelo ensinamento, que zelam pela leitura saudável da palavra, pelo ensinamento saudável e correto da sã doutrina, mas isso não significa que nós estamos isentos disso. E isso não significa que nós devemos colocar essa responsabilidade diante da liderança somente e apenas, que isso é problema deles e que eles se virem com isso, que eles zelem somente por isso. Porque até, principalmente pelo entendimento que nós temos como batistas, os irmãos têm um poder muito grande aqui dentro. E Judas, ele está falando aqui, como eu falei desde o início nos chamados ali, ele está falando para os membros dessas igrejas, ele está falando para os irmãos daquela igreja, para todos aqueles que foram chamados por Deus. Todo aquele que se converte, todo aquele que reconhece Jesus como seu único e suficiente Salvador, ele é um chamado por Deus e ele tem esse dever de zelar pelo ensinamento correto, pela saúde da igreja. Ele tem esse dever. Ele vai estar com também a responsabilidade de manter pura a membresia daquela igreja, de manter puro o ensinamento daquela igreja. Mas só vai ter esse entendimento, só vai ter esse pensamento aquele que entende quem ele é agora em Cristo Jesus, a nova pessoa que ele é, a nova identidade que ele tem, ao Senhor que ele serve. Amém? Vamos mais uma vez em oração, curvemos as nossas cabeças. Pai Santo, nós te agradecemos pela Tua palavra, Senhor, que nos revela o Teu chamado, que nos revela o Teu amor e a Tua proteção em nossas vidas, meu Deus. Nós somos gratos porque, mesmo sendo indignos, o Senhor nos escolheu, o Senhor nos ama e o Senhor nos guarda com segurança, Pai. Nós pedimos eu te peço, Pai, que essa mensagem penetre profundamente em nossos corações e em nossas mentes e que nos ajude a viver diariamente, Pai, na certeza de que nós somos chamados por Ti, que nós somos sustentados pelo Teu amor, que nós somos guardados pela Tua poderosa mão, que essa verdade nos traga paz, meu Deus, em meio às tempestades, que ela nos traga confiança, Pai, diante das incertezas e coragem para enfrentar os desafios que aparecerão na nossa vida, no nosso dia a dia, aqui na nossa igreja, na nossa família, no nosso trabalho, na região, na vizinhança em que moramos, Deus. Senhor, derrama, Pai, sobre nós a Tua misericórdia, multiplica a Tua paz, nos enche do Teu amor. Que nós possamos refletir, Pai, essas bênçãos em nossas vidas. Que nós possamos ser testemunhas vivas do Teu cuidado, meu Senhor. Que nós possamos ser testemunhas vivas da Tua graça para com todos ao nosso redor. Pai, eu te peço que o Senhor abençoe cada pessoa aqui presente. Eu te peço mais uma vez que o Senhor fortaleça a nossa fé e que o Senhor nos guie em caminhos de retidão. Que nós possamos permanecer firmes contra falsos ensinos e que a nossa vida seja um testemunho fiel do Teu poder e da Tua bondade. Pai, eu entrego tudo isso em Tuas mãos, confiando plenamente na Tua fidelidade. E eu peço que Teu Espírito continue a nos guiar, continue a guiar essa igreja, a nos capacitar para vivermos de acordo com a Tua vontade, Senhor. Em nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador, que eu oro. Amém.